Você já percebeu que as melhores redações não se limitam apenas a apresentar uma opinião sobre o tema, mas que tentam fazer uma relação um pouco mais aprofundada da sociedade? É nesse ponto em que entram as ciências humanas para ajudar o candidato a sair do senso comum a partir de conhecimentos sólidos extraídos da história, da geografia, da sociologia e da filosofia. Vamos ver como isso acontece? Olá, estudantes, eu sou a professora Jane e hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês como as ciências humanas ajudam, oferecem repertório para construir conhecimentos mais sólidos para você argumentar na sua redação. Ok? As ciências humanas, como um todo, né, história, geografia, sociologia, filosofia, fazem parte, e vocês já sabem, da base comum do ensino médio. Né? E esses conhecimentos relacionados a essas disciplinas escolares podem ser aproveitados a partir de uma convocação de fatos históricos, no caso da história, política, cultura, transformações sociais, na parte da geografia, meio ambiente, população, globalização, território, na parte da sociologia, desigualdade, cidadania, movimentos sociais, e na parte da filosofia, ética e valores, conhecimento e existência, questões filosóficas variadas. Então, todos esses conhecimentos permitem a construção de uma base teórica que possibilite reflexões mais fundamentadas para que você construa a sua argumentação na redação e que essa argumentação seja mais aprofundada a partir da mobilização desses conhecimentos. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar especificamente temas da história e da geografia e que possibilidades de argumentação temática podem ser aproveitadas a partir destes conhecimentos. Na história, por exemplo, né, os problemas sociais contemporâneos podem ser analisados à luz dos conhecimentos históricos. E aqui nós vamos trazer alguns que são bastante recorrentes nos estudos de vocês nesta etapa de ensino, no ensino básico, e que vocês podem convocar para discutir os problemas relacionados a essas questões. Bom, em primeiro lugar, nós temos aí a escravidão e a abolição da escravatura no Brasil, dois momentos muito marcantes que marcaram a nossa história e que possibilitam discussões, por exemplo, sobre racismo estrutural, sobre desigualdade social, sobre essas questões que estão fundadas sempre na análise de um período anterior, histórico, passado, um legado que não foi muito positivo, na verdade foi bastante negativo da história do Brasil e que permite que nós analisemos com as luzes desse passado esse novo movimento relacionado às desigualdades várias. Né? Em segundo lugar, a ditadura militar, que foi um período de forte repressão, ocorrida no Brasil em vários momentos, mas mais marcadamente entre os anos de 64 e 85, um período histórico que marcou bastante a questão do cerceamento da liberdade de expressão, a discussão sobre censura, sobre a importância da democracia. Então, a ditadura militar possibilita, por exemplo, né, a discussão sobre essas temáticas. Então, fiquem atentos e atentas. Quando estiverem assistindo às aulas ou lendo algum material a respeito de ditadura, pensem: a que temas esse período histórico pode estar relacionado? E aí vocês podem fazer essa costura e discutir à luz desse conhecimento histórico. Em terceiro lugar, as revoluções industriais. E aqui eu coloco no plural porque nós sabemos que há várias, né? Por exemplo, hoje nós já estamos na quarta revolução industrial. E aí a revolução industrial permite também discutir sobre uma série de temas, sobretudo relacionadas à automação, inteligência artificial, por exemplo, né, a questão da precarização do trabalho, as relações trabalhistas, como elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, a partir desse marco de revoluções industriais e essa questão com o trabalho. E, em quarto lugar, a história também nos permite discutir, à luz dos eventos, das guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, vários assuntos, sobretudo relacionados à violência, à intolerância, à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que devastou todo um continente europeu. Foi um período muito marcante para a história, principalmente nessa questão das relações humanas, de como nações foram subjugadas por outras, e aí todo esse contexto de intolerância é possível ser convocado a partir dessa discussão com utilização, obviamente, da Primeira e da Segunda Guerra. Né? Temas possíveis com bases históricas, ok? Nós temos a persistência da desigualdade racial na sociedade brasileira,
Em segundo lugar, os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio na contemporaneidade é um tema bastante atual e muito pertinente para ser discutido à luz dos conhecimentos históricos. Impactos da precarização das relações de trabalho no Brasil, no qual é possível fazer todo esse resgate, né, com base nas revoluções industriais, para que se discuta a questão da precarização das relações de trabalho e os desafios para a efetivação dos direitos sociais no Brasil. E aí é um tema mais amplo, mas que comporta também discussões à luz desses conhecimentos, certo? Com relação à geografia, nós vamos lançar um olhar a partir dos conceitos de espaço e sociedade, que é justamente o que a geografia, né, traz aí de conhecimento. Espaço geográfico, população, urbanização, meio ambiente, globalização, território, todos esses conhecimentos são obtidos a partir do estudo da geografia. O primeiro tema, grande tema, que se pode discutir à luz dos conhecimentos de geografia, urbanização e crescimento das cidades, né? Sobretudo na questão da mobilidade urbana, como é que as grandes metrópoles hoje estão organizadas, esse inchaço populacional, a desigualdade socioespacial que muitas vezes é gerada por uma grande concentração de população no entorno das cidades, né? E aí se traz esse conceito lá da geografia de urbanização, de como é que essas cidades cresceram de forma muitas vezes desordenadas. A gente pensa, por exemplo, nas grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nossa própria cidade Fortaleza, né, que teve um crescimento bastante rápido, mas muitas vezes esse crescimento privilegiou apenas determinadas regiões em detrimento de outras áreas periféricas. Uma segunda questão, e muito bem debatida e bastante esperada, inclusive no tema da redação, são as questões ambientais, relacionadas principalmente à questão das mudanças climáticas e da crise hídrica, né? Essas duas questões ambientais são muito caras na atualidade, porque vê-se que a sociedade, a ação humana, a ação antrópica está realmente alterando, vem alterando há muito tempo toda essa questão da natureza, do meio ambiente, de como essa devastação está implicando problemas sérios e problemas que são discutidos aí mundo afora para que essas questões ambientais sejam minimamente sanadas e assim, né, se garanta o futuro das próximas gerações. Então, as questões ambientais discutidas nas lives, nas aulas, nos materiais de geografia, podem dar conta dessa questão de mudança climática, crise hídrica, outros problemas ambientais também, consumo e meio ambiente, a questão do descarte do lixo, enfim, todas essas questões aí da geografia. Em terceiro plano, a globalização, né? O movimento de globalização que está relacionado, sobretudo, à circulação de informações, circulações de mercadorias, trocas informacionais entre nações, políticas, econômicas, enfim, o conceito de globalização que é bastante estudado na geografia e que tem várias ramificações, né? O próprio Milton Santos tem perspectivas diversas a respeito da questão da globalização, a globalização como esperança, a globalização como desigualdade social, né? Então, tudo isso pode ser trazido, resgatado para falar sobre temas importantes relacionados. Essa questão da informação, da economia, da política, do mercado de trabalho, como é que o mercado de trabalho se comporta diante desse mundo globalizado, e aí a geografia vem ajudar nessa argumentação. E, por fim, o uso do território e as desigualdades regionais. Né? Se permite discutir, por exemplo, sobre desenvolvimento econômico e concentração de renda, e, sobretudo, as desigualdades, o grande investimento que se faz em determinadas regiões e outras que ficam desguarnecidas. Isso vai produzir uma desigualdade econômica nas regiões mais pobres. Nós vemos o Nordeste, né, como uma região que, no caso, os investimentos são menores no Nordeste, enfim, empresas, e aí essa questão das desigualdades regionais permite essa discussão à luz dos conhecimentos geográficos. Como temas possíveis com bases geográficas, nós temos caminhos para a promoção de uma mobilidade urbana eficiente nas metrópoles brasileiras. Em segundo lugar, implicações das mudanças climáticas no Brasil. É possível que um tema desse caia de forma mais específica, falando especificamente que tipo de mudança climática vai entrar no recorte temático. Em terceiro lugar, a globalização e as transformações no mercado de trabalho nacional. Existe uma discussão muito recente a respeito, inclusive, da questão do fim da escala 6 por 1, essa questão de que
o mundo já evoluiu e as relações de trabalho também precisam evoluir juntamente, né, com essa questão da globalização, e essas transformações não podem ficar apenas sem que o trabalhador também usufrua desses benefícios, né? Então também é uma outra discussão bastante pertinente a se pensar e a se fazer o link com a questão dos conhecimentos geográficos. E por fim, os impactos da concentração de investimento nas grandes regiões urbanas, né? A questão da concentração, que gera desigualdade econômica, gera desigualdade social, as disparidades regionais e a questão do menor desenvolvimento das áreas menos favorecidas, que inclusive já foi tema de redação, né, mas pode cair a partir de um outro viés, certo? E para finalizar, nós dizemos que, para além da mera citação de fatos, use os conhecimentos históricos e geográficos para compreender causas, consequências e contradições, construindo uma reflexão crítica que fortaleça sua argumentação na redação. Ou seja, esses conhecimentos são apenas o ponto de partida. A costura, o projeto, o planejamento fica sempre a cargo do candidato. Gostaram dessa dica? Pois continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e continuem assistindo aos vídeos para fazer com que vocês tenham uma discussão mais produtiva na redação. Até o próximo vídeo, gente!